Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre câncer de bexiga. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer de bexiga é o segundo tipo de câncer mais frequente do trato urinário e sua incidência aumenta progressivamente de acordo com o grupo etário, sendo especialmente mais elevada após os 60 anos de idade. O tabagismo, minha gente, é o fator de risco mais significante, pois está presente em cerca de 50% dos casos de câncer de bexiga no sexo masculino e em 35% entre as mulheres. Porém, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber ele que é médico urologista, com muito carinho, Saúde e Fé, acolhe o doutor Alexandre Pompeu. Doutor Alexandre, bom dia! Prazer em conhecê-lo, doutor. Prazer é tudo meu, prazer é tudo meu. Bem-vindo, é a primeira vez aqui no programa. Primeira vez, é um prazer. Seja a primeira de tantas, viu, doutor? De muito tantas, obrigado, né? muito obrigado. Doutor, eu vi aqui que o tabagismo é um dos estupins assim, que mais leva ao surgimento de câncer de bexiga? Sim, Frei, o tabagismo é o principal fator de risco do câncer de bexiga. Ele aumenta 4 vezes a chance do indivíduo ter tumor de bexiga durante a vida. E ele está relacionado a mais ou menos 80% dos cânceres de bexiga que a gente diagnostica no nosso consultório. Uau, vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutor? Por favor, Muito obrigado. Doutor Alexandre Pompeu, mas já sei que ele é mais conhecido como Doutor Pompeu, é isso? Isso, né? Então, vou chamar Doutor Pompeu aí. Doutor, então, primeiramente, a gente vai falar sobre câncer de bexiga. Qual é a principal função da nossa bexiga, doutor? A bexiga ela tem uma função de armazenamento da urina que é produzida no rim. Ela só tem essa função. Reservatório. É um reservatório. É um órgão oco. Acho que a gente aqui tem é um órgão oco que apenas armazena a urina produzida no rim, o rim produz a urina, a bexiga enche, manda informação para o nosso cérebro e a gente tem vontade de urinar. Ok. Agora, quanto que cabe, doutor? Quanto que cabe na urina? O que é? 1 litro, 2 litros, ou seja... Depende se é criança... Ela é elástica? Ela é elástica. É um órgão elástico, tem a capacidade de contração. Ok. Depende se é criança, se é mulher, se é adulto, depende da altura do paciente. Entendi. Pessoas mais baixas têm menor capacidade, pessoas mais altas têm maior capacidade, mas em torno de 1,5 litro a 2 litros cabe na bexiga. Ela sempre tem um reservatório, doutor? Assim, ela sempre tem o líquido ou, de repente, ela vai produzindo e vai armazenando, vai produzindo e vai armazenando. E a gente só quando ela está cheia que a gente tem vontade de fazer xixi? Não necessariamente, Frei. Existem doenças onde a bexiga não precisa estar cheia para, por exemplo, mandar informação para o cérebro para ir para a gente urinar. Okay. Existem várias doenças, uma delas, por exemplo, a esclerose múltipla, que pode causar, por exemplo, um dos sintomas iniciais da esclerose múltipla é essa urgência urinária que pode ter. Tem outras doenças que podem causar, mas não necessariamente. Mas no paciente normal, a bexiga enche, manda informação para o cérebro e a gente vai urinar normalmente. Para chegar a fazer o líquido urinário, né, a gente sabe que tem essa coloração meio amarelo escuro, etc. Doutor, isso é o resultado, é o processo do quê? Do metabolismo, da síntese metabólica, de tudo que o sangue que purifica e vai colocando lá. Esse é o resultado do quê, principalmente? Esse é o resultado da filtração do rim. O rim é o nosso filtro. Ok. Então, o rim faz a filtração, essa urina passa por 2 canais, um de cada rim, chega na bexiga, a bexiga enche e você tem vontade de urinar. A coloração da urina está diretamente ligada ao grau de hidratação do paciente, então quanto mais clara, mais hidratado o paciente está, quanto mais escura, menos hidratada, mas a coloração também pode depender do uso de medicamentos. Existem medicamentos que, por exemplo, podem dar alteração na coloração da urina. Até alimentos, por exemplo, beterraba pode dar alteração. Isso é clássico. Né? Quer dizer, é clássico, agora, exatamente. Comeu beterraba, se prepara que vai ficar meio avermelhado. Exato. Né? Agora, é um ácido, a urina é um ácido que está ali, é tóxico, o que é, doutor? Não. A urina ela é estéril. Dentro do nosso organismo, ela é estéril, ela não tem bactéria, não tem nada. A partir do momento que ela sai, ela se torna contaminada. Mas é um líquido normal, como se fosse água, absolutamente ácida, né? Mas
não tem bactéria, não tem absolutamente nada. Por isso que é importante, o senhor falou assim que o processo de hidratação é fundamental. Eu já ouvi uma vez assim, o médico assim, tem que afogar o rim de tanta água que você tem que tomar, é isso, doutor? É verdade, é verdade. A hidratação é muito importante na prevenção de várias doenças, como, por exemplo, cálculos renais, tem outras doenças que a hidratação é importantíssima nisso. Então, a gente preconiza que todo paciente beba 2, 3 litros de água por dia, pelo menos. Agora, o assunto de hoje é câncer de bexiga. Já vou chegar no câncer, enfim, eu estou entendendo o mecanismo da bexiga. Agora, quais são as principais doenças que podem acometer? A gente ouviu falar, é só o câncer que tem na bexiga como uma doença ou tem outras também, doutor? Não, a bexiga, ela, como todo órgão, ela pode ser acometida, por exemplo, por infecções, por exemplo, né? Então, por exemplo, a gente chama a infecção na bexiga de cistite, infecção na amígdala, amidalite. A infecção na bexiga se chama cistite. A bexiga também pode ser acometida, por exemplo, por cálculos. Então, por exemplo, se o paciente não urina bem, o paciente tem a próstata aumentada, não consegue urinar bem porque tem um fator obstrutivo. A urina, ela sedimenta. Fica como se fosse sedimento e forma cálculos, então ela pode ser acometida por cálculos. Mas a patologia mais comum da bexiga no nosso meio realmente o câncer de bexiga. Tá. O senhor citou a infecção. A infecção, as bactérias estão ali nas paredes da bexiga e ela tem um perigo um dia eu ouvi dizer que elas podem subir pelo pelo ureter, né? E ir até o rim, doutor, é isso? Sim. Existem mecanismos que são anti-refluxo, ou seja, a bexiga tem a urina não volta para o rim, o que desceu, desceu. Existem pessoas que esse mecanismo, é incompetente esse mecanismo, então favorece, por exemplo, a urina subir para o rim. Se você, por exemplo, se você tem uma infecção, uma cistite, e geralmente para subir para o rim, a principal maneira de disseminação, ela é hematogênica. Não por urina, ela vai pelo sangue. Tá. Como o rim é o filtro do nosso organismo, a bactéria chega no rim, então pode dar pielonefrite. Mas sim, pode subir também a infecção. Agora, doutor, câncer de bexiga, como é que sinais, né? Que sinais que o corpo vai dando assim, opa, ali tem alguma coisa diferente, né? É a coloração da urina, é dor, o que é? Febre? Frei, você sabe que numa fase inicial pode não dar nenhum sintoma, o câncer de bexiga. E diferentemente do câncer de próstata, onde a gente preconiza que todo homem vá ao urologista fazer o toque retal, fazer o PSA, fazer o ultrassom, a partir dos 45 ou 50, a depender dos fatores de risco, no câncer de bexiga não existe essa política de screening para a gente fazer esse acompanhamento. O principal sintoma do câncer de bexiga é a urina com sangue, que a gente chama um termo técnico de hematúria. Tá. Só que essa hematúria, ela é imotivada, não teve nenhum motivo, então não teve nenhum trauma, não foi durante relação sexual, não foi durante exercício físico, não tem infecção, e ela é indolor. Então o paciente... Do nada aparece, vai urinar, percebe... geralmente é isso. Hematúria imotivada, indolor no paciente tabagista. Esse é o clássico que a gente tem que acender a lâmpada para a gente falar, olha, esse paciente tem uma possibilidade de ter um tumor de bexiga. Esse sangue, doutor, na urina, que é um sinal, principalmente os tabagistas, assim, é uma situação constante? Eu vou urinar hoje, aparece um pouquinho, na próxima vez de novo, etc. Ou pode surgir uma primeira vez e dar aquela acalmada e na segunda, terceira micção não aparecer nada? Pode, inclusive esse é o mais comum, de ser intermitente, ele não ser contínuo. Pode ser contínuo também, mas o comum é o paciente urina uma vez sangue, acha que é normal, continua. Depois de uma semana, novamente sangue. Depois de um mês, novamente sangue. Então, geralmente ele é intermitente, não necessariamente ele é contínuo. Pode ser contínuo também, mas geralmente é intermitente. Mas não aparece nenhum quadro assim, de febre, de dor, doutor, ou seja... É muito silencioso o processo. Sim. Esses sintomas incaracterísticos como febre, dor,
dor na ponta da barriga, urgência para ir no banheiro, são muito incaracterísticos e não são comuns no câncer de bexiga. O sintoma mais comum e que ocorre em 80% dos pacientes com câncer de bexiga é a hematúria, a urina com sangue, com coágulos, geralmente. Pode ser homem e mulher. Então. Homem ou mulher. É mais comum em homem, tá? O câncer de bexiga hoje em dia comete, os últimos números do INCA mostrou que o câncer de bexiga comete cerca de 10 mil pacientes no Brasil. Desses, 7 mil homens, 3 mil mulheres. Mais comum em homem. Principalmente os fumantes aí, doutor. Principalmente os fumantes. Tem também um fator hereditário, o avô teve, o pai teve lá atrás, etc., ou teve porque fatores de risco, sedentarismo, cigarro, etc.? O componente genético no câncer de bexiga é muito pobre, tá? Existem síndromes que podem cursar com câncer de bexiga, mas geralmente cursa com outros cânceres junto, como por exemplo o câncer de intestino. Existe uma síndrome que cursa com câncer do intestino e câncer de bexiga concomitantemente. Mas o fato do seu pai, do seu avô ter câncer de bexiga não aumenta o risco de você ter câncer de bexiga, a não ser que você seja um fumante passivo. Né? Também esse é um tem problema. Isso? Tem. Ou seja, o contato que o marido fuma, mas a esposa não. Mas essa convivência pode... Né? Sim, pode. Vamos mostrar algumas fotos, o doutor trouxe algumas fotos, vamos mostrar para você que está em casa, para ilustrar aqui, então, o surgimento de... Aqui parece um relógio, a bexiga tem um relógio aí, doutor. Explica para a gente que foto é essa aí, doutor. Isso é a bexiga aberta, essa parte, a parte de lá está fechada. É como se fosse o senhor abrisse a bexiga como fez ali agora. Exatamente. Né? Essa é a bexiga, essas são as camadas da bexiga, a gente vê que a bexiga tem praticamente 4 camadas, uma camada que fica em contato diretamente com a urina e que é geralmente a camada onde surge o câncer da bexiga. A camada muscular e a camada de gordura que envolve a bexiga. É importante a gente saber essas camadas, Frei, porque é isso que vai determinar a forma de tratamento e o prognóstico do paciente. Então, o grau de infiltração que o tumor está é a chance dele ter cura e a maneira como é que eu vou tratar esse paciente. Pode levar a um quadro de metástase também, doutor? Quando ultrapassa outras camadas aí? Pode. Isso é importantíssimo, essa pergunta. Geralmente, quando chega no músculo, é que a gente chama de tumores invasivos da bexiga. Entendi. A chance de você ter a metástase nesses tumores já são maiores. Porque tem corrente sanguínea, tem o sangue que vai mandar. Né? Perfeito, exatamente. E se chegar na gordura, é maior ainda. Então, quanto mais infiltrativo é o tumor, quanto mais pega na camada, maior a chance de metástase, pior as chances de cura desse paciente e me diferencia a forma de tratamento desses pacientes. Como é que é o nome desse revestimento aqui da bexiga, doutor? Urotélio. Urotélio. Então é ali onde ele aparece? Sim, a camada mais comum onde o tumor acomete é o urotélio. Inclusive se chama tumor urotelial da bexiga. Esse é o seu tumor. Urotelial. Agora, doutor, ou seja, imagina que aqui tem a bexiga. É a bexiga que vai, né, a bexiga de um fumante, digamos assim, que vai provocando ou que está armazenada por um longo tempo aí, não conseguiu despejar tudo. Ou seja, por que começa a surgir? Essa é uma pergunta que a gente não tem resposta, mas a gente tem que ter um fator agressivo. O câncer, Frei, nada mais é do que um crescimento anormal e não controlado de células da bexiga que previamente eram normais, mas que por fator agressivos se tornaram anormais. Esses fatores a gente conhece como mutação, eles sofreram mutação. E aí essas células têm a capacidade de crescer, se proliferar e invadir órgãos adjacentes. Entendi. A bexiga, o senhor mostrou ali o molde, nessa foto também, ela é lisinha aqui por dentro, como se fosse assim, um balãozinho que a gente coloca água lá dentro, etc., um saco plástico. Ela é lisinha ou ela é cheia também de camadas e enfim, né? Normalmente ela é lisa. Normalmente ela é lisa. Bem lisa, parece gordura de picanha, sabe quando você passa a mão na gordura da picanha? Parece a gordura da picanha, bem lisa, absolutamente não tem nada, bem lisinha mesmo. Agora, o tumor vai crescendo, doutor, vai crescendo, aqui tem vários estágios aí do tumor crescendo aí. Exatamente, então, quanto mais
ele invade, diferente é o estágio do tumor. Então, se o paciente se só comete o urotélio, que é essa primeira camada, a gente chama de grau 0 ou 1, a depender do grau de infiltração. Se ele acomete a camada muscular, a gente chama de estadio 2. E aqui já a gente tem que ficar de importante, porque o tratamento a partir dessa aqui já muda. O tratamento tem que ser mais agressivo nesses tipos de tumores. O grau 3, quando chega na gordura, mas sem ultrapassá-la. E o grau 4, quando chega na gordura, mas já ultrapassou a gordura. O momento do senhor falou da mictúria, é isso? Micção? Do sangue, o sangue. Hematúria. Hematúria, né? É quando ultrapassa essa camada aqui, doutor? Não necessariamente. Aqui mesmo já pode ter sangue? Sim. Na primeira camada já pode ter sangue. Inclusive, se a gente colher um exame de urina, pode ter sangue que a gente não veja a olho nu. Só no exame de urina tem sangue, que a gente chama de microhematúria. Então a pessoa pode estar com o câncer se desenvolvendo, ou seja, é ínfimo a quantidade de sangue, imperceptível quase, e o câncer evoluindo. Sim. Uau! Pode. Né? Pode. Se assim, um fator de risco é o cigarro, tem que prestar atenção. Tem que parar. Quem fuma tem que prestar atenção. Tem que se cuidar. Para quem está chegando agora, se pudéssemos definir câncer de bexiga, é uma proliferação anormal das células da bexiga que sofreram agressão e sofreram mutações e que agora ela tem a capacidade de invadir a bexiga e se disseminar para outros órgãos. Agora, então, o maior fator de risco aí é quem fuma. Por quê, doutor? A gente não sabe muito bem, mas os metabólitos do cigarro são eliminados na urina. E como eles são eliminados na urina, eles têm contato com o urotélio da bexiga, que é aquela parte que eu falei. E esses metabólicos do cigarro têm a capacidade de causar mutações para as células da bexiga e aí formar o câncer. Porque geralmente, doutor, quando a gente fala assim do cigarro, cuidado, que é o pulmão, etc., né? Porque vai lá a fumaça, os mais de 3.800, 500, sei lá, elementos que tem na nicotina aí, uma delas nicotina, enfim, no cigarro. Mas assim, a bexiga também é outro órgão afetado, né, doutor? Sim, muito. 80% dos pacientes com câncer de bexiga, eles fumam. 80%, é muito alto mesmo. O doutor, minha gente, ele trouxe assim um vídeo, né, que é justamente do próprio trabalho dele, enfim, que ele é especialista nisso. Ele trouxe um vídeo, assim, Vamos mostrar o vídeo e o senhor vai explicando o que está acontecendo aqui, doutor? Então, esse é um paciente meu, a gente operou ele veio por um quadro de hematúria imotivada, indolor, sangue na urina, paciente tabagista do sexo masculino. Tá. A gente fez um ultrassom, já o exame de urina mostrava sangue na urina e eu fiz um ultrassom onde tinha uma imagem dentro da bexiga. A partir desse momento, sabendo que ele tem uma imagem dentro da bexiga, eu preciso entrar com uma câmera dentro da bexiga para saber o que é isso. Então, pela uretra? Pela uretra, tudo pela uretra. Então, essa é uma imagem, eu estou dentro da uretra do paciente, estou dentro da bexiga, estou navegando por dentro da bexiga. E a gente vai ver que começa a surgir aqui, Frei, onde é que como se fosse... Essa é uma bexiga com tumor. Uma bexiga com um tumor. Esse, tá vendo que parece uma arvorezinha? Ok. Essa arvorezinha é o tumor. Uau. E o resto, aqui do lado direito, é bexiga normal. É a parede da bexiga. É a parede da bexiga normal. A gente não tem como saber qual o grau de infiltração antes da gente fazer a retirada desse tumor. Tá. Então a gente usa uma alça que apareceu, que é como se fosse uma de sorvete que a gente raspa, para saber o grau que infiltrou esse tumor. Entendi. Então o tumor está aqui. Está aí, exatamente. Esse é o tumor, né, crescendo para a luz da bexiga. O senhor falou que assim que a bexiga é bem lisinha, mas não parece tão lisinha, doutor. Parece assim que tem, né? Essa é uma bexiga de um fumante. Já de um fumante. Então ela não está tão lisinha porque o cidadão é fumante. Exatamente. Então o processo, nesse grau, ela ainda está nessa camada urotélio. Urotélio. Está bem já no início ou está já invadindo outras situações? Dá para perceber ou não? Frei, não tem como a gente saber, tá? A gente tem que tirar e aí mandar para o anatomopatológico que vai olhar no microscópio para saber se tem invasão de camada muscular, se tem invasão de gordura.
a gente olhando não tem como saber. Claro que é um tumor aqui, é um tumor grande, esse tumor tem 3 centímetros. Uau. Então, o tamanho do tumor... Ele não vai sair pelo canal da uretra? Não. Aí é cirurgia mesmo? Cirurgia. Nós temos que fazer a raspagem e mandar os fragmentos dessa raspagem para análise. Entendi. Olha que interessante aí, doutor. Nossa, isso é... Então, para você ver, você que está em casa, acompanhar, onde pode chegar um câncer de bexiga aí numa situação. Vamos colocar, o diretor, tem perguntas também que estão chegando para a gente também? Então, são perguntas, você que mandou o WhatsApp, você que está interagindo conosco, está participando, a gente agradece desde já. A doutora é a Letícia Vieira, de São Paulo, capital. Bom dia, Letícia, que bom que você está conosco acompanhando e aprendendo tudo sobre câncer de bexiga. Letícia, depois da retirada da bexiga, o paciente consegue andar normalmente? Pergunta a nossa amiga Letícia, doutor. Letícia, consegue andar normalmente. Existem indicações para fazer a retirada da bexiga, não são todos os pacientes com tumor de bexiga que a gente precisa retirar a bexiga, mas se ele tem indicação da retirada da bexiga, após a cirurgia ele anda normalmente. Doutor, essa é uma doença, claro, prioritariamente de tabagistas, fumantes, enfim, mas assim, é só de gente grande ou um adolescente fumante, um jovem fumante... Ou crianças em casos de situações atípicas podem também ter câncer de bexiga? A doença é muito incomum em pacientes jovens. Tá? Essa é uma doença de paciente mais velho, geralmente acima de 60 a 65 anos, tá? Onde o fator de agressão já foi durante a vida inteira. É muito incomum ter em pacientes jovens, mas na medicina a gente nunca pode falar, nunca. Eu já tive um paciente com 37 anos com tumor de bexiga, tá? Então, mas é muito mais comum em pacientes mais velhos. A Silvana Goulart, de Estância, lá em Sergipe. Obrigado, Silvana, que Deus abençoe. Que bom que você está conosco, Silvana. Hemorragia com coágulos na urina pode ser câncer ou é a decorrência de radioterapia? Pode ser câncer, né? Pode ser câncer. Mas a radioterapia, que é uma forma de tratamento utilizada para vários tipos de tumor, entre eles o tumor de bexiga também pode causar urina com sangue, né? Então, é importante nesse momento, toda vez que o paciente urina sangue, a gente necessita prosseguir a investigação desse paciente. Não é só porque o paciente urinou sangue que eu posso falar, olha, esse paciente tem tumor de bexiga. Não. A gente precisa prosseguir a investigação com exames de imagem e às vezes até fazer aquela cirurgia que eu mostrei para você, que é olhar dentro da bexiga para ver o que tem. O Paulo Mendes, de Uberlândia, Minas Gerais. Bom dia, Paulo. Que bom, que alegria você estar representando a sociedade aqui conosco. Dor na região do períneo pode ser sinal de câncer? Tenho 25 anos e síndrome de intestino irritável, pergunta o Paulo. Não, Paulo, não. Absolutamente não. A síndrome do intestino irritável não tem nenhuma relação com o câncer de bexiga. Você é um paciente muito jovem, é muito raro ter câncer de bexiga nessa idade, praticamente zero a chance, não posso falar zero, mas é muito raro realmente, então realmente não, a resposta é não. O Renato Abreu, de Ouro Preto também, Minas Gerais. Obrigado, Renato. Bom dia para você, Renato. O câncer na bexiga em grau 5 tem chances de cura retirando toda a bexiga, doutor? Aproveitar essa pergunta do Renato, como é que é o tratamento agora, doutor? Na verdade, não existe grau 5, os graus vão até grau 4, que são aquela imagem que eu mostrei para vocês. Aquele o tratamento aquele reloginho. O tratamento é diretamente relacionado ao grau de invasão do tumor. Então, se ele pegar só na primeira camada, a gente só raspar e jogar uma substância na bexiga, dentro da bexiga, chamada BCG, a vacina, melhora a chance de cura desses pacientes. Se esse tumor chegar na camada muscular, que é aquele grau 2 e grau 3 e grau 4, a gente tem que tirar a bexiga. Esse é a principal forma de tratamento, que a gente chama de cistectomia radical. E aí, doutor? Tirando a bexiga? Pois é, no homem tira a bexiga, a próstata, na mulher tira a bexiga, o útero, os ovários, a cúpula da vagina. Então os ureteres ficam sozinhos. Então tem duas formas de tratamento. Ou a gente faz uma nova bexiga com o intestino, a gente monta uma bexiga com o intestino, e aí o paciente urina por baixo mesmo, normalmente. Ou a gente chama de derivar os canais da urina, que a gente chama de urostomia. A gente pega os canais, os ureteres, coloca numa alcinha intestinal
e o paciente urina por fora, como a colostomia que vários pacientes têm com tumor de intestino, mas ao invés de fezes, vai sair urina. Ok. Isso ou seja, é o último caso, a retirada total da bexiga é o último estágio, doutor? Não, Frei, quando a doença é metastática, ou seja, ela já espalhou para órgãos, não adianta a gente tirar mais, tá? Quando a doença é metastática, o tratamento primário é quimioterapia, tá? Mas quando a doença não é metastática e ela já acomete a camada muscular, essa é a principal forma de tratamento. Então, o que vai me determinar a forma de tratamento dos pacientes com tumor de bexiga é o quão ele está invadindo as camadas da bexiga. Uau! A Silmara Alves de São José dos Campos. Bom dia, Silmara. Que bom que você está conosco acompanhando o Saúde e Fé. Silmara, gostaria de saber como é o pós-operatório da cistectomia radical, pergunta a Silmara, doutor. Frei, essa é uma cirurgia que demora de 5, 6, às vezes 7 horas. Porque tem outros órgãos envolvidos. Uma cirurgia, é a maior cirurgia na minha área urológica, falando, porque entenda, a gente tem que tirar a bexiga e depois reconstruir o trânsito da urina, né? Então vai fazer uma nova bexiga com o intestino ou vai derivar o canal para fora. Então são cuidados que a gente tem que tomar muito importantes. Para você ter uma ideia, as chances de complicações pós-operatórias de pacientes submetidos à cistectomia pode girar em torno de 20% a 30%, tá? De chances de complicações. Então é importante, Silmara, fazer num serviço onde tenha experiência nesse tipo de cirurgia. Tem que ter experiência, serviços universitários que têm grandes experiências. Doutor, enquanto se está fazendo o processo de cirurgia, né, os outros órgãos estão trabalhando. Sim. Inclusive o rim. Sim. E o rim está filtrando. Sim. Para onde que vai o resultado, né, do rim? Quando a gente está tirando a bexiga... Enquanto vocês estão lá trabalhando na bexiga. A urina fica saindo. A gente deixa a urina sair. O rim tem que estar funcionando. Ou seja, os ureteres ficam ligadinhos lá, são ficam desviados. saindo urina. Fica saindo urina normalmente. Até a gente fazer a reconstrução, fica saindo urina normalmente. Não pede para o rim assim, espera um pouquinho que eu estou trabalhando. Não, continua trabalhando. Não tem como, infelizmente, exato, né? E nem quero, hein? Exato. O Lucas Castro, de Cruzeiro, São Paulo. Bom dia, Lucas. Que bom que você está acompanhando e perguntando aqui do Saúde e Fé. É possível diagnosticar câncer de bexiga só através do exame de urina, doutora? Vou fazer um hemograma lá, vou pedir um exame de urina, tá? Isso indica alguma coisa, aquele exame que a gente faz de urina? Fazer o diagnóstico não, mas pode indicar. Se o paciente tem sangue na urina, no exame de urina, a gente tem que saber de onde está vindo esse sangue. Não é normal a gente ter sangue na urina. Então a gente precisa saber de onde está vindo. Pode ser um cálculo, pode ser um cálculo. Pode ser da próstata, pode ser da próstata. Mas pode ser também um tumorzinho de bexiga numa fase inicial. Então existem dicas para a gente saber, vamos atrás das coisas. Então, por exemplo, se o paciente é tabagista, tem 60, 70 anos... Alimento, doutor, tem alguma restrição de alimento? Ou seja, o cigarro ok, mas alimento não? Não, absolutamente nenhum. Alimento saudável, uma vida saudável. Uma vida saudável, como todos devemos estar, magrinho, se cuidar, fazer exercício, é isso que tem que fazer. O que eu não perguntei, doutor, que o senhor, saindo da sua casa lá, eu vou ter que responder isso? Ou está tudo assim mais ou menos... Não, existem mitos, né, que alguns alimentos, por exemplo, poderiam causar câncer de bexiga. Por exemplo, adoçante. Né? Existe um mito que o adoçante pode causar. E tem um trabalho realmente mostrando que o adoçante pode causar câncer de bexiga. Mas a dose que foi utilizada no trabalho é muito grande, então a gente nem consegue tomar essa dose de adoçante.